Seja bem-vindo, doutor André. É um prazer muito grande tê-lo aqui no Acre, no nosso estado, no nosso tribunal, na nossa escola. É um prazer muito grande. A senhora chegou ontem aqui. E já de plano, o que a senhora pôde ver em relação ao Acre, ao nosso Palácio da Justiça e o Parque Capitão Sirico, que a senhora esteve lá e pôde identificar o que foi a questão da seringueira. Fique à vontade. Primeiro, é uma honra, muito obrigado pelo convite, né, que parte do senhor, e uma honra estar aqui no Acre e aproveitar e conhecer esse estado tão lindo. Eu falo que Deus me dá essa honra, né? Eu acabo conhecendo o Brasil inteiro. Eu trabalho e ainda conheço, e eu amo fazer isso. Ontem o senhor ciceroneou um passeio e me apresentou o Acre. Primeiro que eu amo história, né? E é tão incrível como a história vai se ligando, e é o que o senhor falou, uma história tão próxima, né? 150, cento e poucos anos, e conhecer isso, experimentar, vivenciar a história na prática, foi incrível. Por exemplo, eu não conhecia a questão dos seringais, eu não conhecia nem a borracha, né? O senhor me mostrou a pela, que chama aquilo? Pela. Pela. Isso. Eu pude conhecer, pude ir no seringal, pude até cortar e ver, né, descer o látex, que foi muito interessante, foi uma experiência única, e eu falo para muito meu esposo sobre isso, né, é uma coisa conhecer a história no livro, outra coisa é vivenciar a história. Eu tive um grande mentor, que era um diretor de uma empresa que eu trabalhei, e eu jovenzinha ainda, ele falava assim, minha filha, na vida tem duas formas de adquirir conhecimento, estudando ou viajando, é só essas duas. Então eu fico tão agradecida, porque a gente sai daqui com outra perspectiva, né, outra perspectiva de Acre, outra perspectiva da história, entendendo um pouco o que foi o ciclo da borracha. Fiquei tão impressionada com aquele lugar ali onde eles faziam a queima, o sofrimento que era aquilo, né? Porque quando se fala em seringal lá em Minas, você imagina, nós estamos a milhares de quilômetros de distância. A gente pensa que é sindicalista, que é outra história. Aí quando você faz essa imersão, que você conhece, que você vê a realidade, o sofrimento que deve ter sido, a própria ocupação do estado, como o senhor narrou, né? Pessoas que vinham do Nordeste para trabalhar nos seringais. Então é muito interessante, você sai com uma outra perspectiva. E aí vem para cá, vem para a escola, conheço o senhor, outros magistrados, o próprio funcionalismo. E me impressionou demais, porque a gente, primeiro que de verdade, eu vou ser bastante sincera, quando se fala em poder público, a gente pensa em sucateamento. Não pensa em modernidade, em podcast, em equipamentos, em telão, em som. Eu vi coisas aqui que eu não vejo em empresa privada. Então eu falei, não é possível, isso daqui não é poder público não, da onde que saiu isso, né? E a gente imagina um sucateamento, uma ausência de inovação, uma ausência de empreendedorismo, uma ausência de modernidade. E aí a gente vem, quebra a cara e se depara com uma estrutura tão bem montada e com um sentido, né, para isso, porque realmente a questão da educação, eu falo que ela é muito rica. Ter uma escola para o Poder Judiciário, isso é de uma riqueza e de uma atitude que muda tudo, né? Porque a educação ela é o que transforma. Então imagina juízes, desembargadores e o funcionalismo público tendo a oportunidade de entrar em contato com conhecimento. O meu pai falava uma coisa e é de verdade, ele falava, minha filha, conhecimento é a única coisa que ninguém te rouba. Dinheiro, tudo eles podem levar da gente, mas aquilo que você aprende, você não perde. O Einstein falava isso, né? A mente que se abre ao conhecimento nunca mais volta ao tamanho original. Então, ter um poder público, ter uma escola que proporciona, não existe melhor presente que alguém possa te dar. Eu sempre falo, agradeça quem te proporciona conhecimento, porque essa pessoa está te dando algo muito precioso que não vai te ser arrancado. Você não vai usar só aqui, você vai usar na sua vida, você vai usar na sua família, como o bate-papo que nós tivemos hoje. Poderíamos falar só de coisas relacionadas ao tribunal, para o interesse do tribunal. Então vamos formar servidores, magistrados, com conteúdos que interessam para o tribunal, para dar resultado para o tribunal. No entanto, a gente traz uma palestra que eu tenho absoluta certeza que vai ajudar não só no trabalho, mas na vida das pessoas como um todo. Na família, nos relacionamentos, na questão do acolhimento que a gente falou tanto, na questão da empatia relacionada à saúde mental. Então você traz um conteúdo que amplia a questão da consciência. A pessoa sai daqui mais consciente, não só em temáticas relacionadas ao judiciário, mas em temáticas para a vida. Isso demonstra um real interesse com as pessoas, com a vida das pessoas, uma sustentabilidade existencial, que é uma coisa que o senhor trouxe tanto, né? O senhor falou no discurso do senhor de abertura.
não basta termos resultados sustentáveis sem pessoas emocionalmente sustentáveis. Então, é uma honra estar aqui com vocês e poder participar desse projeto. A felicidade é nossa e eu, como diretor da escola, fico mais contente ainda que esse impacto foi extremamente positivo para a senhora, a forma de acolhimento, que é algo que eu tenho muita preocupação. E em relação ao Poder Judiciário, a senhora pôde acompanhar toda a informação do Poder Judiciário, como que foi a importância do Poder Judiciário, qual a importância do Poder Judiciário aqui no nosso estado do Acre e da escola para o Poder Judiciário. E a palestra da senhora atingiu um nível máximo até hoje de participantes. Oh, coisa boa. Nós atingimos mais de 330 participantes. O auditório estava quase que lotado, nós tivemos que colocar cadeiras no corredor e nas alas laterais para que nós pudéssemos absorver. E eu vi um número muito grande de funcionários interessados e participando desse evento, né? Então agora, nessa formação, nesse quadro que foi montado, eu queria que a senhora falasse sobre como que os funcionários podem sair desse estado de depressão, como que eles devem procurar, quem está ao lado desse funcionário, como pode identificar, qual a receita, se é que nós temos uma receita, nem que não seja aquela receita do médico, mas um indicativo para o funcionário seguir. Excelente. A grande abordagem hoje, né, sobre saúde mental, e tão pertinente, e fica aqui o clamor que isso não seja só no Setembro Amarelo, né, que de janeiro a janeiro nós possamos discutir saúde mental. Hoje, quando a gente estuda psicossomática, que é uma das minhas áreas de especialização, 80% das doenças têm causas emocionais. Eu faço até um quadro no Instagram, eu falo assim, fale-me a sua dor de alma, e fale-me a sua dor física e eu te falo qual que é a sua dor de alma. Assim, ó, bate pronto. Me fala onde está doendo e eu vou falar qual que é a sua dor de alma. Existe um acordo entre a alma e o corpo. A alma não dói. Por ela não doer, ela tem um acordo com o corpo. Quando alguma coisa estiver me incomodando, eu não doendo, eu jogo para você e você faz doer em algum lugar. Isso é psicanálise clássica e psiquiatria clássica. Então, como a alma não dói, ela tem um acordo com o corpo, vai doer alguma área do corpo. Isso é psicossomática. Então, 80% das doenças têm causas emocionais. Isso é ciência. Então, eu tenho fibromialgia, eu tenho dor de cabeça, eu tenho uma artrose, eu tenho uma enxaqueca, eu tenho problemas de pele. E aí, durante o dia, diversas pessoas me mandam perguntas e na lata eu respondo. Você me fala a sua doença que eu te falo qual que é a sua dor de alma. Porque doenças físicas estão ligadas a dores de alma. Falado sobre isso, então a doença mental, ela é aliás, a saúde mental, ela é imprescindível. Porque quando eu cuido da minha mente, como consequência, eu cuido do meu corpo. Então nós falávamos, e é importante esse conceito aqui, que fique muito claro para cada um de nós. Eu sempre faço essa brincadeira quando eu falo na palestra. Quem é que tem saúde? A maioria de nós acha que tem saúde. Porque a gente acha que ter saúde é não ter doença. A gente acha que saúde é a ausência de doença. E aí eu trago o conceito da OMS. Saúde não é ausência de doença. Saúde é um completo bem-estar físico, mental e social. Aí a coisa fica um pouco mais complicada. Aí eu repito a pergunta, quem aqui tem saúde? Então, um completo estado de bem-estar físico, mental e social. A saúde é sobre isso. E a saúde emocional é eu conseguir produzir, eu lidar bem com o estresse e eu ter uma vida onde eu consiga me desenvolver sem grandes acometimentos. Pensando nisso, a gente precisa olhar então para a nossa saúde. Eu acho que a grande provocação dessa manhã de hoje foi essa. Porque todo mundo chegou pensando em saúde mental como uma psicopatologia. Ah, então se eu não tenho ansiedade, se eu não tenho depressão, eu estou bem. E eu acho que nós geramos essa provocação. Será que você tem saúde mesmo? E será que você tem saúde mental? Você dorme bem? Você tem tristeza? Você tem estresse? Coisas que você não resolve no dia a dia? E quais são os números quando a gente fala isso e olhando um pouco, ampliando um pouco essa discussão? Hoje o Brasil, no mundo, a cada 8 pessoas, uma tem ou depressão ou ansiedade. E no Brasil esse número ainda é mais relevante. Nós temos hoje no Brasil o país mais ansioso do mundo e entre os países mais deprimidos do mundo.
Isso é alarmante. Quando a gente pega países que vivem em guerra, em pobreza extrema, como o Oriente Médio, como o Afeganistão, como a Índia, como a Ucrânia, que está em guerra, você pega um país como o Brasil, ele tem um estado de saúde mental pior que esses países. Então, chama-nos atenção. Alguma coisa está acontecendo e nós não estamos falando sobre isso. Se a cada 8 pessoas, uma tem alguma questão mental, há um subdiagnóstico. E aí a gente faz aquele exercício aqui. Quantas pessoas aqui de olhos fechados já pensaram em tirar a vida? E eu posso falar para o senhor, 55% das pessoas levantaram a mão. Esse é um dado alarmante. Por que ninguém fala sobre isso? Por que a gente não conversa sobre isso? Então vamos falar sobre saúde mental? Se num espaço de 300 pessoas, 55% das pessoas em algum momento já pensaram em tirar a vida. Então esse tema precisa estar na pauta. A saúde mental ela é algo muito relevante que precisa ser discutido. Então o Brasil é um país ansioso e deprimido. E também uma das maiores causas de afastamento atual, a maior causa de afastamento atual no trabalho no Brasil é o burnout, que é uma doença com relação ao trabalho, que inclusive nós vamos ter aí daqui para frente com a NR1 uma enxurrada de causas trabalhistas relacionadas à saúde mental, porque a NR1 ela amplia o número de doenças que agora tem nexo causal. Antigamente não, há 6, 7 anos atrás, a coisa mais difícil era provar um nexo causal dentro do Poder Judiciário. O senhor é juiz, quem sou eu para falar sobre isso? O senhor dá aula sobre isso. Era dificílimo provar. Agora com a NR1, essa lista fica grande. E agora vai ficar caro para as empresas. Porque agora tem toda uma questão envolvida, porque aí a justiça entra nisso, e a empresa tem que se responsabilizar, a empresa passa a ter que cuidar desse funcionário enquanto ele está naquele adoecimento, e essa lista fica grande, porque agora tem nexo causal. Que bom que pelo menos parte do judiciário agora sai do judiciário, e a partir do judiciário a gente começa a olhar para a saúde mental, nem que seja a partir de uma norma regulatória. Então agora você é obrigado. E aí essa discussão amplia. Burnout, depressão e ansiedade. As 3 principais causas de saúde mental hoje no Brasil que precisam ser olhadas. Vamos começar falando sobre a ansiedade. Como eu disse para o pessoal, a ansiedade é uma doença que não tem cura. Ela tem manejo. Mas uma vez ansioso, ansioso para sempre. Qual que é a grande questão da ansiedade, que é uma coisa que nos preocupa? O ansioso não prosta, não tira atestado, não fica em casa e não se afasta. E aí a gente não preocupa muito com o ansioso. Porque o ansioso, ele trabalha muito, ele dá muito resultado, ele é extremamente preocupado e engajado. Porque a ansiedade não chega a ser uma doença incapacitante, a não ser quando ela está em casos de exacerbação. Só que a ansiedade é responsável por infarto, é responsável por AVC, é responsável por aneurisma. O ansioso, em geral, vai morrer de infarto, de aneurisma ou de AVC. Diferente do deprimido. O deprimido, quando ele fica em depressão, ele prostra. Ele adoece, ele não sai de casa, ele pega atestado, ele é obrigado a se cuidar. Por isso a depressão tem cura. Começo, meio e fim. Agora mesmo uma mocinha me abordou. Doutor, eu queria fazer uma pergunta, estou tomando a medicação tal. Será que a medicação está certa? Será que algum dia eu vou me livrar dessa medicação? A senhora acha que eu vou me livrar dessa medicação em quanto tempo? Minha primeira resposta para ela foi, vamos ter calma? Para que você está com pressa? O importante é estar bem. O importante não é se eu vou me livrar da medicação daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos. O importante é estar bem. A medicação te deixou melhor? Não, eu estou muito melhor. Você confia no profissional? Confie. Então vai com calma. Para que a pressa em retirar a medicação? Especialmente em casos de depressão. Ela falou, era incapacitante, eu não conseguia sair de casa, agora eu consigo. Sensação que eu consigo ser quem eu sou. Falei, então faz o seu tratamento com fé, com confiança. Depressão tem cura, começo, meio e fim. Se tratado de forma correta. Se levada a sério. Em geral, depressão precisa de medicação e de terapia. Como eu sei que eu estou deprimido? Alguns sintomas de depressão. Fadiga, sem uma razão aparente. A pessoa se sente cansada e ela não fez nada que faça sentido esse cansaço. Tristeza, sem uma causa aparente. Eu falo, hoje eu estou triste atualmente, porque eu perdi minha irmã. Tem uma razão. O deprimido, ele está triste por estar triste.
Inclusive, ele tem alguns relatos assim: eu tinha tudo para estar feliz e não estou. Tanto que nós ouvimos um relato de um rapaz lá. Morava em frente a uma quadra, podia fazer exercícios, morava bem. No entanto, estava triste. Então, a depressão, ela tem uma tristeza sem causa aparente. Inabilidade social e profissional. Geralmente, o depressivo ele não vai conseguir trabalhar, ele não vai conseguir sair, ele não vai querer passear, sair de férias, ir para a praia. Como eu sei que eu estou deprimindo? Esses sintomas que eu falei, mais de 2 semanas, já é um sinal de alerta. Eu já preciso procurar um serviço médico, de preferência um profissional psiquiatra, se tiver acesso a esse profissional, para que ele avalie se eu não estou entrando num processo de depressão. Quanto mais tempo deprimido, sem tratamento, mais grave a depressão fica, mais difícil sair dela. Ansiedade é uma doença que não tem cura, ela tem manejo. Como eu explicava, 2 sistemas no nosso cérebro. O nosso cérebro funciona na paz e na tranquilidade, e ele tem um sistema de urgência que não foi feito para ficar ligado o tempo todo. O deprimido tem esse sistema de urgência ligado o tempo todo. É como se estivesse prestes a acontecer alguma coisa o tempo todo. Quais os sinais de ansiedade? Estresse exagerado, irritabilidade, sensação de urgência, preocupação excessiva. O ansioso, ele está sempre preocupado, ele está sempre achando que ele está perdendo o time, que ele está perdendo o movimento das coisas e que ele precisa correr para aquilo. Então, a ansiedade, qual que é a grande questão da ansiedade? E ela às vezes até me preocupa mais que o deprimido. Porque o deprimido é igual alguém que quebra a perna. Quebrou, tem que parar, tem que pôr gesso, não vai ter jeito. O deprimido, ele vai prostrar, vai ter que tratar, alguém vai ajudar, o familiar vai ter que ver. Qual que é o problema do ansioso? Ele demora para agravar, o quadro demora. Então eu falei, quem aqui se considera ansioso? 80% da sala levantou a mão. A grande maioria não deve fazer terapia, a grande maioria não toma remédio, a grande maioria não está preocupado com isso. A ansiedade só vai gerar preocupação quando ela já exacerbou, numa crise de pânico, às vezes no infarto, às vezes em algum problema vascular, daí para frente. Então é preciso ficar muito atento. A ansiedade também não é brincadeira. A ansiedade vai produzir um excesso de cortisol que vai acabar com o meu corpo todo. Então, se identificou o ansioso com esses sintomas que eu falei aqui, procure ajuda, procure um médico ou procure terapia, a depender da gravidade, as 2 coisas. Exercício físico é importantíssimo. Pensando em saúde mental, exercício físico, sono regular, alimentação e relacionamento. Estar com as pessoas. Hoje, desembargadora, a gente vive num mundo que nos faz muito egóicos, né? Eu brinco que hoje meus filhos, se eles quiserem morar no quarto deles, eles morariam muito bem, né? Se bem que lá na minha casa eu não deixo o menino pôr televisão no quarto. Nós estamos comprando uma casa nova. Compramos, na verdade, né? Aí o marceneiro foi lá, tem que pôr painel de televisão no quarto de vocês e no dos meninos. Falei, não, dos meninos não, só no nosso. Ué, mas o quarto de vocês vai ter televisão? Vai, porque nós somos o rei e a rainha. Nós aqui temos direito a tudo, vocês são os vassalos. Sistema monárquico. Não, falei, aqui não tem democracia. É monarquia. Não. Aqui a gente manda, a gente cria lei, a gente executa a lei, a gente descria a lei, aqui nós fazemos o que nós queremos. A casa é nossa, meu castelo e minhas regras. Mas hoje os adolescentes, se eles quiserem morar no quarto, eles moram. Tem cama de casal, tem televisão, tem computador, tem ar-condicionado e tem um telefone com iFood. Então não precisa nem mudar mais. Se quiser, vive dentro do quarto. O mundo atual, ele prioriza o egoísmo e o isolamento. Se o senhor quiser, o senhor não sai da casa do senhor para nada. Nós criamos uma estrutura que propicia a gente não se relacionar. Tanto que os jovens atuais estão ficando inábeis no relacionamento. Você pega um menino na internet, ele conversa, ele ri, ele fala, a hora que o senhor põe sentado aqui do lado do senhor, ele não sabe trocar uma palavra. Inábeis no relacionamento. A saúde mental, ela passa por relacionar. Porque o nome já fala, relacionar, é relar. Um vai afinando o outro, vai alisando o outro, vai melhorando, sai faísca, mas faz parte. Isso é de ser humano. Então, a saúde mental também passa pelo relacionamento. Quando a pessoa está adoecida, uma das primeiras coisas que fica prejudicada é o relacionamento. Então, tem que pensar sobre isso. A nossa saúde mental, ela tem todos esses envolvimentos. Então, sono regular, alimentação de qualidade, exercício físico, relacionar-se com as pessoas.
Falando um pouco sobre burnout também, já falei de ansiedade e de depressão. Burnout é uma doença exclusivamente relacionada ao trabalho. A primeira que entrou com nexo causal para causas trabalhistas foi o burnout. Hoje temos outras. Burnout é uma doença que a pessoa vai se excedendo no trabalho, sem perceber, e de repente ela tem um desabar. O triste do burnout é que ele é muito parecido com um castelo de dominós que a gente faz. Ele não cai uma peça aos poucos, porque se caísse você acordaria. De repente o castelo desaba inteiro. A pessoa foi acumulando trabalhos, acumulando funções, acumulando ordens, não aprendeu a falar não, porque não é uma palavra mágica. Não, ele nos tira de uma série de situações, inclusive da sobrecarga. Temos limites. Quantos processos o senhor consegue julgar por mês? Não é quantos aparecem, é o limite do senhor. O senhor tem um limite, ué. Como um caminhão tem um limite de carga, como um avião tem um limite, como, sei lá, tudo, rio tem limite, se passar do limite ele transborda, ser humano também tem limite. Quanto você consegue? Você já conseguiu estabelecer o seu limite? Se você não conseguir, você vai adoecer. Então a palavra não, ela é muito pertinente para isso. Porque com o não, eu evito a sobrecarga. Eu até gostaria de fazer mais, mas eu não consigo. Eu não sou 10. Então, precisa aprender no trabalho também a colocar esse limite. Porque senão a gente vai absorvendo. Um dia a casa cai. Um dia você tem uma crise de pânico lá no seu trabalho. Um dia você tem uma dor no peito. Você sai dali correndo com a suspeita de infarto. Você descobre lá no médico que você teve um burnout. Ou seja, uma doença trabalhista por causa do trabalho, do ambiente do trabalho, do excesso do trabalho. Uma coisa importante, burnout não é só por excesso de trabalho, às vezes é pelo ambiente de trabalho. Eu já vi casos de pessoas que não tinham um excesso de trabalho, mas o ambiente era tão pejorativo, com tanto assédio, com tantas questões que as pessoas adoeceram emocionalmente. Então é outra pergunta que a gente precisa se fazer. O ambiente que eu trabalho é saudável? Você cria um ambiente saudável para as pessoas ou você adoece o ambiente? Você é acolhedor? Você é empático? Você é humano? Você é afetivo? Porque eu falo o seguinte, desembargadora, a gente passa, isso a neurociências falam, nem sou eu, 8 horas, uma pessoa que trabalha 8 horas, ela está 10 horas envolvida com o trabalho. Nosso cérebro liga 1 hora antes. Deixa eu ver que roupa que eu vou vestir, o que eu tenho que fazer hoje, quais os processos que eu tenho que olhar, quais as reuniões. Seu cérebro já ligou, 1 hora. E se você não mexer em nada, WhatsApp, e-mail, falar sobre o assunto trabalho, seu cérebro demora 1 hora para desacelerar. Se você não mexer em mais nada, sair daqui, não vou falar sobre esse assunto. Seu cérebro ainda demora 1 hora. Ou seja, 10 horas por dia, nós estamos envolvidos com o ambiente do trabalho. Você dorme 8, 18. Sobraram 6. Se esse trabalho não for prazeroso, nós estamos perdidos. Se o ambiente de trabalho não for saudável, nós estamos perdidos, porque nós estamos 10 horas envolvidos com esse negócio. Então, é outra coisa que a gente precisa olhar. Quem é juiz, quem é promotor, quem é desembargador, como que é o ambiente dentro do seu ambiente ali de trabalho, dentro do seu gabinete? Você propicia um ambiente saudável? As pessoas que estão também com você propiciam um ambiente saudável? Dentro do tribunal, você consegue se expressar e dizer, olha, isso precisa ser melhorado, isso não está saudável, estamos adoecendo. A gente passa mais tempo no trabalho do que com a nossa família. Então, se a gente não zelar desse ambiente, vamos adoecer todos. Ainda mais na função de vocês, que estão envolvidos com a justiça. Eu tenho certeza que se eu sentar com o senhor, nós vamos escrever uns 10 livros. O senhor deve ter casos de tudo. Criminal, civil, trabalhista. O senhor deve ter casos horrorosos de violência, de agressão, de coisas. Eu, às vezes, vou em podcast e as pessoas me entrevistam. Aí, às vezes, tem uns haters. Ah, essa mulher já teve tudo quanto é caso no consultório dela. Ué, tive mesmo. Eu tenho 15 anos de consultório. Eu lido com os escombros da alma humana. Ninguém vai na terapia para contar coisa boa. Ah, doutor, tô aqui porque eu vou para Disney. Não é sobre isso. Quem vai para terapia vai para contar coisas densas. Eu lido com os escombros da alma humana. Se eu não me cuidar, eu adoeço. As pessoas perguntam, por que psicanalista, psicólogo tem que fazer terapia? Porque eu lido com os escombros da alma humana. Se eu não me tratar, eu adoeço. Vocês do Poder Judiciário, idem. É crime,
é pensão, é abuso sexual, é gente pedindo... como é que chama que o senhor contou ali um caso de... Indenização. Indenização, é separação. Ninguém vai para o Poder Judiciário por coisas prazerosas, a não ser que eu esteja enganado. Eu acho que, em geral, é só problema. É causa trabalhista, é causa civil, é causa criminal. Eu lembro que uma vez eu tive que depor num processo trabalhista, eu era diretora de uma faculdade. Só deu entrar dentro do fórum, me deu trem ruim, batedeira. Falei, gente, que coisa mais engraçada, eu nem tô errada, não tô fazendo nada de errado, não sou criminosa, só de estar dentro do ambiente, aquilo ali já estava pesado para mim. Olha o ambiente que vocês trabalham. Vocês, como os psicólogos, os profissionais de saúde mental, vocês deviam ter direito à terapia. Pelas coisas que vocês lidam. O senhor imagina o senhor dar uma sentença e o senhor deita de noite, aí o senhor fica pensando aquilo ali. Porque deve acontecer. Nossa, eu dei aquela sentença, será que aquilo foi certo? Será que aquilo foi errado? Será que aquela pessoa era culpada mesmo? Será que aquela indenização não tinha que ter feito? Olha isso, gente. Trabalhar no Poder Judiciário é cuidar, primeiramente, da sua saúde mental. Olhar para você. Fiz perguntas para alguns juízes ali, né? E até me chamou bastante atenção. O senhor tem vaga na agenda do senhor para o senhor mesmo? Vocês fazem terapia? Vocês se cuidam? Porque vocês lidam com as coisas pesadas. Outro dia minha filha falou assim, mãe, você percebeu que você está ficando corcunda igual minha avó? Falei, minha filha, tem duas questões. A primeira é a genética. A segunda, que eu carrego nos meus ombros o peso das dores humanas. Eu ouço casos de abuso constantemente. Estou aqui para fazer terapia porque meu pai abusou de mim durante 8 anos. Eu ouço casos de pedofilia. Eu ouço pacientes psicopatas. Muito parecido com o trabalho de vocês. Qual é o nível de cuidado que vocês têm com vocês mesmos? Me preocupa muito essa questão no judiciário e por isso me coloquei como voluntária para colaborar de alguma forma no trabalho de vocês e na formação de vocês, caso haja interesse e eu puder contribuir. Porque eu tenho certeza, é extremamente pertinente. Se a gente senta, e como eu tive a oportunidade de sentar com alguns de vocês, alguns poucos minutos, todos vieram me trazer dores. Questões densas, ou seja, está faltando escuta. Está precisando ser ouvido. A senhora entrou num ponto muito importante, eu vou até aproveitar justamente sobre isso, porque o juiz ou desembargador, ele é acostumado, e o sistema nos leva a isso, a nos colocar em caixas individuais. Cada um tem a sua caixa. O outro trabalha do lado, mas ele tem uma outra caixa. Aí nós nos encontramos apenas durante o julgamento. E depois a gente não se vê. Tem colega que eu não vejo faz mais de um mês. Mas nós trabalhamos no mesmo setor. E aí ele fica ensimesmado, ou seja, consigo mesmo, não conversa com ninguém. E eu tenho um retrato, quando falo em função pública, é o seguinte. Se eu não quisesse conversar com ninguém, porque eu converso bastante, então os funcionários já sabem, todos que convivem comigo sabem disso. Eu teria feito concurso para ser cientista. Eu pegaria o rato, iria introduzir um medicamento no rato, o rato não responde para mim, eu também não converso com ele, coloco o rato e vou no outro dia, vem embora, não sei o que aconteceu. Mas quando eu tenho uma função pública, o que eu tenho que falar? Conversar com as pessoas. Primeiro com aqueles que trabalham comigo. Né? E eu tenho que me entender que eu não a minha vida, entre aspas, eu posso lascar com a minha vida, digamos assim. Mas a vida do outro que está junto comigo eu não posso fazer. Seria como o agente de segurança que anda comigo. Eu posso me expor ao perigo, mas não posso expô-lo ao perigo, porque ele está junto comigo. Eu, como juiz ou desembargador, eu posso me expor a trabalhar à noite, sem fim, final de semana, como nós vemos em alguns casos, mas eu não posso colocar meu funcionário para fazer isso. Eu posso não ter família, mas meu funcionário tem família. Ele tem que ter um prisma diferente na vida. Ele não precisa seguir o mesmo ideal que eu tenho. Ele tem um ideal diferente. Então ele tem que saber isso. E eu, como juiz, tenho que saber isso. E tem que reconhecer isso também. E tem que reconhecer a limitação física.
Tem alguns que não dão importância, por exemplo, ao futebol. Eu gosto muito do futebol. Eu dou importância, porque no futebol é uma socialidade. E não é um futebol entre juízes. Então, lá no futebol eu tenho o pedreiro, tenho o carpinteiro, tenho o comerciário. Por sair da bolha. Sai da bolha. Agora, alguns querem ficar mais dentro da bolha ainda. Mais dentro da bolha, quem vai recolher meu lixo? Quem vai fazer minha comida? Eu tenho que ter esse conhecimento. E um outro ponto, mais difícil ainda quando treina no juiz. O juiz vai para o interior. Ele vai encontrar a pessoa que não tem a cultura dele. Mas essa pessoa vai vir conversar com ele. E vai deixar o chinelo na porta da sala de audiência, porque ele entende que é respeito e vai entrar descalço. E às vezes ele só tem aquela camisa, que ele veio do seringal com aquela camisa. E o juiz, todo entrincheirado, aí ele não conversa com ninguém. E como que ele vai julgar? Como que ele vai fazer? Aí ele entra nessa roda que a senhora falou. E quem vai descobrir que o juiz está nessa roda no interior se ele está sozinho? Porque ele não se permitiu ter o contato, ele não permitiu ter esse ralo. No futebol tem um ralo, porque lá não pega a bola e sai sem ninguém nem marcar, não. Vai ter o ralo, vai ter o ralo. Isso é importante. Essas coisas o juiz tem que entender. O meu colega desembargador também tem que entender. Paralelamente a isso tudo, vem o Conselho Nacional de Justiça que impõe cobrança de produção. Meta. Agora ele coloca a meta. Sim, ele põe meta. Mas como que eu vou cobrar a meta do meu funcionário que está depressivo? Eu expliquei aí o que é que aconteceu. Aqui, o levantamento que foi feito o ano passado, enquanto eu estava na GVID, nós tínhamos, naquela época, 386 funcionários identificados com depressão, no meio de 1.500. E como que eu falo que eu vou produzir? Eu não posso falar que eu vou produzir, porque eu não tenho estrutura para a produção. Essa vantagem da sua palestra hoje é que nós vamos criar um movimento de base. Normalmente o movimento é de cima para baixo. Mudou, o movimento é de baixo para cima. É a função da escola, a atividade da escola. Eu sei que tem alguns que vão se sentir incomodados, mas a vida é para ser incomodado mesmo. Não é para você ficar na zona de conforto. A zona de conforto não produz nada, absolutamente nada. A não ser o conforto que ele imagina que é. Mas nem aquilo é conforto. E o incômodo, desembargador, ele é maravilhoso. Todos os progressos da humanidade foram por causa do incômodo. Sim. O homem só encontrou o fogo porque ele estava incomodado pelo frio. Ele só inventou a roda porque ele precisava, deixou de ser, de recolher para ir para outros locais. Então o incômodo ele é maravilhoso. Se você está se sentindo incomodado, esse era o objetivo. E eu gosto muito de uma frase do Guimarães Rosa, que é a seguinte frase: o animal satisfeito dorme. Então a gente tem que ter uma insatisfação positiva. Se a gente estiver satisfeito demais, a gente para no tempo. E isso é muito importante porque a AMB, que é a Associação dos Magistrados Brasileiros, e o Conselho Nacional de Justiça está preocupado quanto a isso. Porque nós já temos juízes se suicidando. Aqui nós tivemos promotor que se suicidou. Então, isso... mas como que a pessoa que tem esse grau cultural chegou nesse extremo? Ixi. Mas como que chegou no extremo? Chegou por conta disso, porque alguém não foi vendo. O meu setor, que é o meu poder, não foi analisar isso. Então, esse fato justifica justamente isso. Ou seja, nós temos que mudar o carro para um outro sentido. Eu tenho que começar a ficar preocupado com isso. É aquilo que a senhora falou. O indivíduo trabalha intenso num dia, passa 2, 3 dias sem trabalhar. Ou é preferível aquele que vai trabalhando contínuo e sem apresentar nenhum sintoma negativo para mim? Se tem uma coisa, promotor, ou desembargador, desculpa, que eu não acho vantagem é quando a pessoa fala assim para mim: eu trabalho até não sei que hora, eu trabalho... Está errado. E está achando que está fazendo bonito, para mim não está fazendo bonito. Eu falo assim, de duas uma. Ou nós precisamos rever, ou você não faz uma boa gestão de tempo. Porque não é saudável. Achar que fica virando madrugada, trabalhando, ou você não está usando a tecla do não, olhando para os seus limites, falando, eu tenho limites e eu não posso aceitar além do meu limite. Gente, é tão simples.
Caminhão suporta 1 tonelada. Se você põe 2 nele, o que acontece? Ele quebra, ué. Vai quebrar. O ser humano também tem limite. Se você pôr além do limite, quebra. Eu sou super exigente com a minha equipe. Outro dia, porque eu não sei, eu estava respondendo coisa no sábado. Falei, você está terminantemente proibida. Eu não quero que responda no sábado. E outra, coloca horário, é das 8 às 18. Fora das 18 você não tem que responder, não. Você tá doido? As pessoas vão adoecendo com esse excesso e depois nós vamos chegar lá num ponto, como o senhor falou, da tentativa de autoextermínio, enfim, que aí a coisa é mais complicada. Eu falo muito para as pessoas. Vamos falar de depressão, vamos falar de ansiedade. Vamos falar sobre isso. Mas pode perceber que na palestra eu falei quase 1 hora de saúde. Sim. Porque a senhora é contra remédio? Não sou não, porque quando chega nesse ponto é exacerbação, aí já era. A pessoa tiver com uma crise de pânico, uma crise depressiva, aí é exacerbação. Aí tem que tomar remédio mesmo, infelizmente. Porque senão vai tirar a vida. Então, vamos discutir os outros 80%? Vamos falar sobre não adoecer e sobre ferramentas para não adoecer? O senhor estava falando desse isolamento. Médicos, juízes, né, passam muito por isso. Uma vez me chamaram numa universidade para fazer uma palestra, a filosofia, na verdade não era universidade, não, era um congresso mineiro de medicina. A filosofia e a morte. Era para me discutir sobre a morte numa perspectiva filosófica. Falei, beleza, mas antes eu quero ficar 30 dias dentro do hospital entendendo o que é morte para os médicos. As pessoas estão tão ansiosas por serem ouvidas que eu chegava na UTI, os médicos já vinham doidinho para conversar. Aí uma das coisas que eu me deparei na UTI, os médicos, a maioria tem depressão, ansiedade, e nessa UTI foi muito significativo porque eles davam diagnóstico de morte cerebral. Então a pessoa está lá, tem que fazer um protocolo para ver se ela está em MC, em morte cerebral, e diagnosticar. Uma vez diagnosticado morte cerebral, não é que desliga nada, você permite que a pessoa evolua para a morte. Então você não faz investimento, não coloca remédio, não coloca aparelho para a pessoa evoluir para a morte, porque já teve morte cerebral. Aí eu fiz a seguinte pergunta, falei, tá, mas como que vocês chegam à conclusão que ela chegou à morte cerebral? Aí 3 médicos falaram assim, pois é, doutora, esse é o problema. Porque para ter um diagnóstico de morte cerebral, precisam ter 3, nós fizemos uma junta de 3 médicos, e precisam ter 2 votos favoráveis e 1 contra. O que dá o voto contra, como quem diz, não desliga, se não está morto, se a pessoa não está morta, ele entra até em depressão. Porque ele fica com aquilo na cabeça. Nossa, mas meus colegas falaram que era morte, para mim não era, tinha que investir, tinha que insistir. Olha o peso. Aí vários médicos vieram conversar comigo. Doutor, isso aqui é muito insalubre, isso aqui é muito complicado. E é tão parecido com o Poder Judiciário porque são interpretações, né? Sim. Eu cheguei na UTI adulto, falei, o que é morte aqui? Não, para nós morte é sistema encefálico. Se tiver cérebro, medula, aí para nós é morte. Aí a gente diagnostica morte. Ah, que legal. Então isso é morte. Para nós é. Aí fui na UTI infantil, que é crianças de 7 a 12. O que é morte aqui? Quando vocês consideram e assinam que é morte? Não, para nós é multifatorial. Pelo menos 2 órgãos tem que ter parado. Cérebro e coração, rim e coração. Aí já mudou. Agora chorou. Lá era uma perspectiva. Aí fui na UTI pediátrica, que é de 0 a 7. Já cheguei empoderada, né? Perguntei para a médica, falei, doutor, e aqui? Qual que é o sinal de morte para vocês atestarem morte? Aí pegou na minha mão e falou assim, pois é, minha filha, aqui nós não trabalhamos com sinal de morte. Aqui para nós todo sinal é sinal de vida. Se a criança der algum estímulo ou apresentar algum estímulo, a gente investe até o final. Porque aqui nós não trabalhamos com sinal de morte, aqui nós trabalhamos com sinal de vida. Olha a perspectiva. Para cada um é uma interpretação. Olha como seria rico se esses 3 setores sentassem e conversassem. Essas perspectivas. Às vezes o senhor dá não é laudo, né? No caso, uma sentença. Um voto. É isso. Que no entendimento do senhor é Se o senhor tivesse a oportunidade de conversar com os colegas do senhor, talvez esse entendimento seria compartilhado. E não teria tanta dificuldade. E vice-versa. Como que é importante ações como essa para a gente ir furando essa bolha e começarmos a compartilhar situações e conhecimentos que vão facilitar inclusive o nosso trabalho, vão evitar adoecimento. O quanto deve ser oneroso para um juiz, para a magistratura, para os desembargadores, promotores, o próprio funcionalismo, carregar o peso de certas questões. Uma pessoa morreu e está pedindo indenização. Não, eu vou votar para sim ou para não. Isso é muito pesado. Você está determinando a vida de quem ficou. Você já pensou o peso que essa pessoa deve carregar depois?
qual que é o tipo de respaldo que ela tem? Pelo menos que seja um grupo entre colegas. Vamos sentar aqui uma vez na semana e discutir os casos mais densos. Mas nós não vamos discutir numa perspectiva do judiciário, de sentença. Nós vamos discutir qual o impacto que isso teve em mim. Por que que eu opinei isso? E você, fulano, por que que você opinou isso? Por que que você opinou por dar a indenização? O que que você sentiu? Isso te mobilizou em que sentido? Ah, não tinha pensado, você pensou na família. Olha, eu não fazia esse movimento. Que bom te ouvir. Agora, desembargador, agora eu vou começar a pensar assim também. Olha o quanto esses movimentos são construtivos. Por que que você votou assim? Ah, porque isso me mobilizou. Nossa, eu não tinha pensado por esse lado. Agora eu vou começar a olhar esse lado também. Então, são esses diálogos que vão fomentando ações como essa que o senhor teve, de trazer um profissional de saúde mental para discutir aquilo que nós temos de básico, que é a nossa humanidade, né? É o que nos iguala. No final das contas, quando tivermos só o osso, não tem juiz, não tem médico, não tem promotor, não tem seringueiro. Tá igual. Então, eu fico muito feliz com tudo isso que a senhora pôde fazer, até por isso que eu fiz questão de deixar isso aqui gravado, para que nós possamos revisitar isso de forma constante, né? E a senhora esteja certa, dentro da perspectiva que a senhora se dispôs isso, esse ano a senhora ainda vai arrumar uma vaga para a senhora voltar aqui e ir a Cruzeiro do Sul. Com o maior prazer. Que a senhora vai ver, nós tivemos participantes de Porto Walter, que é acima de Cruzeiro do Sul, só chega de avião pequeno ou de barco. Esse período para chegar de barco é mais difícil, porque o rio está muito baixo. Então vai de avião pequeno. Nossa. Avião pequeno é monomotor. Sim. Então o indivíduo sobrevoa a floresta nessa circunstância. Eu já fiz muito isso, né? Então isso é interessantíssimo. Eu gosto muito. Em casa eles não gostam muito disso não, mas eu gosto, né? Voar de helicóptero com portas abertas, essas coisas assim. Eu sou apaixonado por isso. E isso é muito importante. E a sua presença aqui, eu diria assim, acendeu muita coisa no nosso Poder Judiciário, né? Fico feliz com isso e fico feliz de estar na escola nesse momento, proporcionando isso ao Poder Judiciário como um todo. Seja o funcionário que ingressou agora, seja o desembargador mais antigo, membro mais antigo do nosso tribunal, que vão assistir isso. E qual a vantagem? Eu vou estar cobrando. Essa cobrança. E outra, a cobrança do igual pelo igual. Aí funciona. Aí funciona. Não é alguém, não, eu vou ficar cheio de dedo para lhe dar, não. Quem está cobrando é o seu igual. O que é que você está fazendo em seu benefício? Porque como que eu posso falar para o outro que eu sou feliz se eu não tenho felicidade? Como que eu vou tornar o outro feliz se eu não tenho isso? Me falta um requisito. Se eu não tenho requisito, eu não posso falar para o outro, porque está me faltando requisito. Então, esse limiar que a senhora está trazendo para nós, para o Poder Judiciário, nós da escola, eu fico muito feliz com isso. E a senhora vai ser convocada, se é que eu posso falar em convocação, muitas vezes mais, viu? Vai ser uma honra. Tá? E a senhora fique à vontade para fazer a despedida da senhora aqui da nossa escola, do Poder Judiciário e do Estado do Acre. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. O senhor falava e meu coração queimava pensando na seguinte perspectiva. Eu anseio que todos os estados tenham isso que vocês têm. Eu não tenho essa informação, mas eu até gostaria de saber que todos os estados dessa federação tenham escolas como essa, tenham um poder judiciário como esse, porque aí a coisa começa a mudar e eu fico com mais esperança. Tomara, depois vou especular ao senhor, que isso aqui não seja só aqui no Acre. Tomara que em todos os estados do Brasil tenha um tribunal de justiça, uma escola tão eficaz quanto essa, porque não basta existir, a gente precisa ser. Não basta ter escola, não. Ter é só fazer um prédio, isso é mais tranquilo. Agora, ser, cumprir a sua essência, porque a escola tem uma essência, e se ela cumpre esse papel, aí eu fico muito feliz. Talvez haja uma orientação ou uma obrigatoriedade de todos os estados terem. Mas será que funciona? Essa é a minha questão. E será que é tão efetiva? Não tem menor objetivo de rasgar a seda para o senhor, que o senhor não precisa disso, muito menos eu. Será que é tão efetiva como essa? Eu quero ter a expectativa que seja tão efetiva quanto essa. Porque aí a gente começa a mudar e transformar
as coisas, os ambientes, esse país. Deixando como mensagem final para vocês, eu acho muito engraçado, porque hoje eu acabo sendo conhecido no Brasil todo e até fora do Brasil. Esses dias fomos fazer uma viagem para o Chile, nem lá no Chile não tive sossego, mas tá tudo certo. E aí é muito engraçado, porque as pessoas falam assim, eu posso tirar uma foto com a senhora? Mas nunca fica só na foto. A pessoa sempre vem falar alguma coisa quando tá um caos. Isso me leva a crer que as pessoas precisam ser ouvidas. Não tá tendo quem ouve as pessoas. As pessoas anseiam por ser ouvidas. Aí é dentro do avião que a aeromoça me para e vai me falar das angústias dela com os filhos dela. Aí é a moça aqui que me pergunta sobre a medicação, se eu acho que a medicação está correta. Aí eu fico me perguntando, será que o médico deu espaço para ela perguntar isso? Se a medicação era aquela, quais os efeitos colaterais, se ela ia tomar muito tempo. Se a gente não é essa escuta, outros serão. E aí, será que essas pessoas estão habilitadas? Eu penso, por exemplo, em relação aos meus filhos. Se eu não sou essa escuta para eles, eles vão falar da vida deles para outros. E o que eles vão receber de réplica? Aí está a preocupação. Então, seja escuta para o outro. No seu trabalho, no seu gabinete, na sua casa, na sua família. Porque você tem condição de dar uma réplica que seja efetiva, que seja eficaz, que seja acolhedora. Talvez, de tanto não ser escutado, o senhor fala uma frase que eu quero gravar, ela é... A formalidade está nos processos, não deve estar nas pessoas. Do ouvido. Moco das oiças. Moco das oiças. Talvez as pessoas estão mocas das oiças. Estão ficando surdas para o outro, para a dor do outro. Isso vai criando, inclusive, outros critérios, outras profissões, outras situações. Porque o esperto, ele entra no espaço que nós, que somos pessoas boas, deixamos. Eu costumo dizer que tem muito mais gente boa do que gente ruim. Tem muito mais gente de valor do que gente sem caráter. O problema é que o mal prevalece, porque o mal é corajoso. O mal não é oco das oiças. Ele está ouvindo, percebendo e entrando nesses espaços onde nós que somos do bem temos deixado. Então, o meu convite para você é que você não seja só alguém que ouve, mas seja alguém que replique. Convide outras pessoas para assistir esse podcast, convide outras pessoas para assistir esse conteúdo, olhe para quem está ao seu lado, perceba se não há um adoecimento, seja um replicador desse conteúdo, porque como eu encerrei a palestra, saúde mental é algo coletivo, é algo que eu não vou cuidar só da minha, eu vou precisar cuidar da coletividade, e essa é a parte mais bonita da história. Muito obrigado. Obrigada. Foi um prazer muito grande tê-la aqui. É meu. Satisfação toda nossa e volto em breve. Obrigada, Deus abençoe. Obrigado, amém. Prazer.